Olá, caríssimos, eu sou o professor Cristiano e você está no canal Conversando sobre Educação Ambiental. E agora vai aqui um grande convite, pessoal, para a gente descer o Rio Paraíba do Sul junto aí, a grande equipe que vai descer o Rio Paraíba do Sul numa expedição para entender melhor como encontra-se aí as margens, né? Os topos de morro, uma parte aqui da bacia hidrográfica. A gente vai descer aqui em Ernesto Machado, na cidade de São Fidélis, e vai chegar até a foz do Rio Paraíba do Sul. Como você está vendo aí, ó, agora está na fase do rio mais baixo, né, uma parte seca, e no verão costuma estar bem mais elevado o nível do rio e a água mais escura. E a gente vai falar sobre isso também ao longo do percurso. Você vai ouvir algumas lendas também, mostrar como é que está aí, como é que é a utilização, inclusive das margens pela população, com alguns plantios. Tem também ilhas, né? A gente vai mostrar algumas ilhas, extração de areia. E aqui, pessoal, a gente pegou aqui nesse momento, é um porto, né? Aqui em Ernesto Machado, e eles atravessam lá para o outro lado, que lá ainda tem mais ou menos umas 60 pessoas que moram, né? E a gente estava conversando aqui agora com uma agente de saúde que vai atravessar para cuidar das pessoas lá do outro lado, né? Aqui a gente está na margem direita do Rio Paraíba e eles vão atravessar lá para a margem esquerda, e aí uma senhora com a sua filhinha no colo também para atravessar. Então eles usam isso aqui como uma hidrovia, o Rio Paraíba nesse pedaço aqui como uma hidrovia lá, e está subindo o Rio Paraíba porque a parte do meio está muito rasa. Então ele tem que seguir o canal, né, contornar essa parte rasa para chegar até o outro lado, né? Acaba tendo que já fazer uma adaptação em função dessa grande quantidade de areia que você está vendo aqui na margem também, ó. Uma grande quantidade de areia, e ela está lá no meio do rio. E aqui o primeiro barco já está pronto e a gente vai aí começar essa grande aventura descendo o Rio Paraíba, e você é nosso convidado, nossa convidada. Aproveite e já se inscreva aqui no canal, né? Aí é um pedacinho do lugarejo de Ernesto Machado. E aproveite e se inscreva aqui no canal, né? Dê essa moral aí pra gente. Você que já é inscrito também, aproveite, já dá um clique no joinha aí também e venha participar com essa aventura com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Uma das coisas que é bem visível aqui, né, e ao longo de todo o Rio Paraíba até lá embaixo, é que a maior parte do topo de morro, da margem ciliar, né, da mata ciliar, ela está desmatada, o topo de morro desmatado. Qual o problema disso, né? A gente vai ver que causa uma grande entrada de sedimento para dentro do Rio Paraíba, na forma de areia, na forma de argila, e isso vem impactando e aumentando ao longo do tempo. Você já viu um vídeo aqui no canal, né, que a gente conversou com o Dominguinhos, um pescador daqui de São Fidélis, e ele nos informou isso, né, que é bem claro para os pescadores, é bem claro para a população que está aqui nessa relação com o rio todo dia, esse aumento das ilhas de areia, que a gente vai ver muito mesmo, ó. Tá vendo essa faixa amarela? Já são ilhas cada vez mais de maior tamanho, em pontos que antes não existiam, né? E a gente vai mostrar isso também. Lá ao fundo, passou ali a Serra do Sapateiro. Mas eu queria te trazer, olha só, nesse ponto do rio, a gente está no meio do rio, e olha aí, com a água na canela, e vai ter lugar que a gente vai mostrar que ou tá seco de tudo no meio do rio, ou que a água tá ali no pé mesmo, bem rasinho, né? E esse é um dos indícios que a gente está achando aqui, encontrando aqui nesse início da expedição, mostrando que o rio realmente está sendo muito impactado, né? E aí, não é só olhar aqui dentro do rio, nas margens, no topo de morro que está aqui pertinho. A gente tem que pensar uma recuperação de toda a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, né? Um rio muito importante que passa por 3 estados e está dando um grito de socorro, né? Eu vou aproveitar para contar para vocês, lá que a gente está vendo ali ao fundo a Serra do Sapateiro, né? Uma lenda aqui da região de São Fidélis, né? Que é a seguinte: reza a lenda que um grupo de soldados franceses entraram lá pela foz do Rio Paraíba do Sul e foram subindo, né, para tentar achar índios, principalmente da tribo Puri, dos Puris, para escravizá-los.
né? Então eles foram subindo e à medida que foram chegando aqui próximo a São Fidélis, a tribo começou a segui-los, né, pela mata. A tribo dos índios puris começou a segui-los. E eles observaram uma coisa muito diferente. Existia uma família, né, cujo pai, né, dentro desse grupo de soldados, ele consertava os sapatos das pessoas, né? E aí, o que acontecia? Ele foi sendo observado pelos índios e chegou um dado momento que esse grupamento de franceses estava muito próximo aqui da aldeia e eles começaram a matar esses soldados e só preservaram essa família do pai que era sapateiro. Eles acharam aquela atividade muito diferente, né? Então preservaram e levaram para morar no que na Serra do Sapateiro, conhecida depois como a Serra do Sapateiro, né? E com isso, o que aconteceu? O sapateiro tinha uma filha e dois filhos, e o filho do chefe, né, do pajé dessa tribo de puris, começou a se encantar por essa bela moça, né, por essa moça bonita, que acabou namorando com ela. Quando os irmãos ficaram sabendo, eles deram uma surra nesse filho do pajé, né? É óbvio que a tribo não gostou e foi lá e matou toda a família do sapateiro e levou a bela moça para morar na aldeia. Só que ela, né, muito chateada com a situação, também não se adaptou à vida na aldeia e sempre pensava uma forma de fugir. E aí ela conseguiu fugir e foi parar na cidade de Campos dos Goytacazes, que é a próxima cidade aqui descendo o rio, né? E chegando lá, como ela tinha dificuldade com a língua, ela não conhecia ninguém, ninguém sabia a sua história, ela passou a ser mendiga na cidade, né? E aí o pessoal olhando aquela moça bonita, tal, mas não tinha muito contato, não sabia como conversar, mas um fazendeiro acabou se encantando com ela, né? E aí levou a moça para sua fazenda, casou-se com ela, né? E ela foi depois, o pessoal ficou sabendo o nome dela, e ela é, na verdade, a Bela Joana. É uma moça, né, que dá nome, inclusive, uma fábrica de suco que tem aqui também descendo o rio, a fábrica de suco Bela Joana, que nem está mais em atividade, mas muitas pessoas nem sabem por que esse nome Bela Joana. É porque era ali próximo à fazenda onde ela foi levada para morar depois, né? Então é uma lenda aqui da nossa região que a gente acaba compartilhando também, né? É sempre muito importante, além da parte ambiental, a gente ter também a parte cultural, né? Social, e a gente vai sempre trazer isso aqui também. Já já eu vou falar para vocês do processo de intemperismo, que também dá para ver nitidamente aqui na Serra do Sapateiro. Vamos continuar acompanhando aí, descendo o Rio Paraíba. Então, pessoal, a gente está vendo aqui, ó, a Serra do Sapateiro, e aquele processo que está acontecendo ali, ó, é o processo de intemperismo, né, que é a fragmentação da rocha. E aí, como que acontece isso? Pela ação do vento, pela ação da chuva, pela ação das plantas que vão crescendo ali, né? A energia do sol também, que vai fragmentando a rocha. Todos esses fatores, né, acabam fragmentando a rocha e no final, esses fragmentos chegam até o rio, né, e vão cada vez mais se fragmentando e formam areia. Então toda areia, ela é fruto de um processo... Aí tá pegando lá não, tá? É um processo desse de intemperismo, da rocha mãe que vai se fragmentando e vem para dentro do rio. É claro que se o rio tiver com a mata ciliar preservada, se tiver com toda a sua bacia hidrográfica preservada, com grande volume d'água, essa areia vai sendo trabalhada e levada até a foz, né, no caso aqui do Rio Paraíba do Sul. Mas esse processo que a gente registrou ali na Serra do Sapateiro, ele é importante, porque ele traz essa areia, traz esse sedimento para dentro do rio. O rio forte, né, com bastante água, leva esse sedimento embora e chega até a foz.
e acaba ajudando também a combater um pouco daquele processo de erosão marinha da foz do Rio Paraíba do Sul, lá em Atafona, que você já viu aqui vários vídeos. Se não viu, confira aqui, né? Essa força do rio transportando sedimentos ajuda também lá a foz, né? Então, tem essa parte de ruim, né, de ficar aqui acumulando, é porque o rio está perdendo um pouco da sua força, né, da sua vazão, da sua quantidade de água. E isso a gente vai mostrar aqui agora, ó. O Alex vai descer para fazer uns registros e a gente está parando aqui, ó, numa ilha, olha só, no meio do Rio Paraíba, né, e a água lá, ó, no pé, né, em uma parte seca e água no pé, e é disso que a gente está falando, né, dessa coisa do sedimento estar em excesso. Mas por que que ele está em excesso? Por conta do desmatamento da mata ciliar, por conta do desmatamento de topo de morro, por conta dos desmatamentos das nascentes em toda a sua bacia hidrográfica, né? Então é uma coisa que a gente precisa, quando for pensar um projeto de recuperação, pensar um projeto para melhorar a qualidade e a quantidade de água dentro do rio, tem que passar pela recuperação das nascentes dos vários afluentes do Rio Paraíba do Sul, né, de pensar mesmo em toda a sua bacia hidrográfica. Mas, infelizmente, o que a gente está registrando é cada vez mais isso aí, ó, o desmatamento, ocupação das margens de forma desordenada, muita água sendo retirada do rio, né? Olha só, o que que acontece? Olha aí um exemplo de desmatamento da margem, né? Quando o rio enche, vai transportando essa areia toda e vai ficando aqui para dentro, né? Cada vez mais. E olha só, não era para ter tanta erosão como a gente está percebendo aqui agora, né? Por quê? Porque foi desmatado, né? Ali a gente está vendo também uma bomba para irrigar alguma plantação que tem aqui em cima, ou até mesmo pasto, né? E essa bomba toda retirada, fica até um comentário aqui, toda retirada de água para irrigação, para dessedentação, né? Para ser tratada e distribuída para a cidade, ela precisa de autorização. Tem vários órgãos, né? Como o Rio Paraíba é um rio federal, olha lá outro pessoal nosso da pesquisa, né, do outro barco. Então, como o Rio Paraíba é um rio federal, porque ele passa em mais de um estado, né? Você precisa ter a autorização da ANA, dos órgãos ambientais, né, Agência Nacional de Águas. Agora, só aproveitando que a gente está vendo essa imagem aqui, essa imagem é de uma outra ilha, né? Aqui já não é mais uma ilha só de areia. Aqui é uma ilha, né, que já foi com mais argila, com mais sedimentos, né? E ela vai se desenvolvendo. É muito comum, durante o percurso do Paraíba todo, ter as ilhas ocupadas ou com alguma plantação, né? Ou com boi, né? Com pasto para boi, né? Aí a galera do outro barco, né? Que está fazendo a batimetria, eles estão fazendo a batimetria, ou seja, vendo a profundidade desde Ernesto Machado até a foz, coletando amostras também para análise de água, né? E a gente está fazendo esse registro macro no barco que nós estamos, e eles estão pegando informações aí físicas e químicas, né? Da água também e do próprio rio, da calha do rio, né? Então depois isso vai virar um livro, isso vai ter várias apresentações, terão exposições de fotos. A gente em breve vai estar devolvendo isso para a sociedade, que é o papel da universidade, né? E aí, como eu estava falando, essa recuperação, essa formação de ilhas, como é um rio federal, essas ilhas pertencem à Marinha, né? Então tem até uma disputa sempre tem uma disputa de propriedade, ou, às vezes uma pessoa invade ou outra e acaba tendo um conflito, né? Mas na verdade essas ilhas, como estão dentro de um rio federal, elas pertencem à Marinha, né? Pertencem ao rio. E por que tem essas plantações? A gente está vendo ao fundo ali, ó, uma plantação de quiabo, até com algumas pessoas ali fazendo a colheita. A gente vai tentar chegar lá mais perto. Mas por que essas ilhas são ocupadas dessa forma e ocorre o plantio nelas? Porque elas são muito ricas
em nutrientes, né? Porque quando o rio está cheio, ele traz argila, ele traz matéria orgânica e vai depositando nessas ilhas. Quando o rio abaixa, né, essas ilhas ficam adubadas naturalmente. E aí as pessoas, sabendo disso, vão lá e começam a produzir, né? Começa a fazer um plantio, como a gente está vendo lá, e vamos chegar um pouquinho mais perto. Ao longo do rio todo, nós encontramos plantio de pasto, né? Muito pasto, mas quiabo, milho, até eucalipto a gente vai mostrar para você lá embaixo, né? Na chegada mais próxima a Campos, tem também plantio de eucalipto. Então as margens vêm sendo aproveitadas. Tem horta, né? Pegamos algumas hortas também, vimos algumas hortas. Vai sendo aproveitado. Mas como a gente falou, né, tem que ter um limite aí para não haver a degradação, a depredação, né, o impacto no rio. Né? Sabemos que do Rio Paraíba do Sul, a retirada de água montante, ou seja, né, lá para cima, em São Paulo, Minas, no próprio estado do Rio de Janeiro, é muito grande. Né? Só para a gente ter uma ideia, São Paulo já começou a retirar mais água. Antes de chegar na cidade do Rio de Janeiro, tem uma retirada para o sistema Guandu de cerca de 63% da vazão do Rio Paraíba. Isso impacta muito, mais água que vai sendo tirada e aí é jogado para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Né? Algumas barragens também atrapalham, né? E a retirada de água para as cidades, né? O que talvez deveria ser uma prioridade. E também a grande retirada de água para irrigação. Né? Então, o nosso rio ele vem sendo impactado ao longo de toda a sua trajetória, né? De mais de 1.100 quilômetros de trajetória, mas como a gente vem sempre frisando, não é só a calha principal do Rio Paraíba, é toda a sua bacia hidrográfica que precisa ter essa atenção. Né? E aqui a gente está entrando agora num dos meandros, né, para mostrar mais de perto ali a plantação, o pessoal fazendo a colheita. Né? Mas se é uma relação boa, não tem problema. O problema é que quando essas plantações, né, e aí a gente não está falando de plantações pequenas como essa, né, das grandes plantações que acabam jogando muito agrotóxico, né, para matar insetos, para matar outros vegetais, né, que não interessam naquele momento. Isso também acaba vindo parar dentro do Rio Paraíba, seja agrotóxico, seja adubo, né? Isso causa um impacto no rio também. Né? Se é o agrotóxico, pode comprometer toda a vida de dentro do rio e quando a água é tratada para levar para as nossas casas, não tira o agrotóxico, também pode estar influenciando. E quando é o adubo, ajuda a desenvolver algas, microalgas, né, que às vezes pode ter um aumento exagerado da sua quantidade e comprometer também o rio, a própria utilização da água também na distribuição das cidades. Então, são várias agressões ao rio. E a pior de todas elas, até na frente do efluente industrial, como disse o nosso amigo Dominguinhos, hoje as indústrias já estão mais fiscalizadas, então estão jogando menos resíduo, né, no Rio Paraíba e nos outros rios. Mas hoje, principalmente, o efluente sanitário, o esgoto que vem sendo jogado dentro dos rios pelas cidades, né, pelas prefeituras, hoje causa um impacto muito grande. Aqui agora eu quero mostrar para vocês um exemplo, né? Claro que está bem pouco, né? Mas dá para ver lá as raízes dessas árvores fazendo uma proteção da margem. E é isso por isso que a gente fala da proteção da mata ciliar. Né? Claro que aqui é só um pequeno fragmento, mas olha, vê se você consegue enxergar bem baixo ali como que as raízes, né, essas raízes que estão expostas, mas como que elas se fixam lá na margem, para evitar esse tipo de coisa que a gente está vendo aqui, ó, né, para evitar a erosão. Se toda essa parte aqui tivesse protegida com árvores, né, com bastante raízes,
ela com certeza não estaria tão degradada como está aqui agora também, né? E ao fundo a gente vê lá que a parte de cima, a parte do topo de morro, também bem retirada para plantio de pasto, né? Isso não é bom. Por quê? Quando você não tem árvore lá no topo de morro, a água tem dificuldade para infiltrar, acaba trazendo, vai lavando o solo, né? E trazendo mais argila, mais sedimento para dentro do rio, né? E acaba impactando bastante, né? O ideal é que a gente tenha aí, ó, nas margens, essa proteção de no mínimo uns 30 metros aí da margem para que tenha sua proteção e evite, né, a erosão. Ah, Cristiano, não vai ter erosão? Pode ter, mas vai ser mais difícil, porque as raízes vão criando um emaranhado como se fosse uma rede, né, por dentro do solo e vai fixando esse solo. E as que estão mais para dentro ajudam também na infiltração da água para dentro do solo, né, abastecendo não só a calha principal do rio, mas também o lençol freático, né, até chegar lá nos poços artesianos, e, e ajuda nesse controle e nesse equilíbrio com o rio, né? Então, quando a gente faz aí os projetos de replantio de mata ciliar, de replantio de nascentes, até para recuperar as nascentes, isso é muito importante, principalmente num rio desse, né, que é muito importante, o Rio Paraíba do Sul, para a região sudeste, né? Tem muitas indústrias nas suas margens, tem muitas cidades nas suas margens, muitas pessoas que vivem diretamente da pesca no Rio Paraíba, né? Muitas famílias que ainda vivem disso, e a gente observou isso aqui também na descida. Mais à frente, a gente vai encontrar muitos barcos nas margens do rio, né? A gente viu ali em Ernesto Machado, e à medida que a gente vai descendo, com certeza vamos encontrar muitos barcos de pescador, de pesca amadora mesmo, né? E outra coisa que a gente vai com certeza encontrar também é a pesca esportiva. Também é um atrativo para o rio, mas se ele não tiver com as suas condições em equilíbrio, ele não consegue ter peixe, não consegue ter essa atividade esportiva que é de grande interesse, principalmente para o turismo regional. É importante a gente destacar que a pesca esportiva, né, do pesca e solte e tudo, ela traz um turismo importante para as regiões, principalmente para o pescador, né, que tem um conhecimento, aquele que mora ali na beira do rio, que tem um conhecimento para saber onde tem o peixe, né, os poços, qual o tipo de peixe que dá em que lugar, para ele orientar esses turistas que vêm, né, para fazer a pesca esportiva, pode ser uma alternativa e ajudar aos animais que vivem no rio, né, a se reproduzir mais e dar um sustento para a família do pescador, né? Como nosso amigo Dominguinhos falou, eles hoje, principalmente aqui em São Fidélis, não conseguem manter a sua família só com a pesca. Então eles têm que procurar uma outra alternativa. E essa do turismo é uma grande alternativa para que a preservação do rio ocorra e daquelas pessoas ligadas também à pesca. Porque senão pode acontecer, daqui a pouco eles estão engrossando as cidades grandes, né? E aí indo para as periferias, saindo da sua tradição. E se a gente conseguir manter a tradição, manter o pescador na sua atividade, né, remodelada talvez pelo turismo, isso é muito importante, né? Muito importante porque ele vai ganhar mais dignidade, vai continuar fazendo a sua atividade de uma forma um pouco mais diferente, né? E a gente está observando ao longo de todo o caminho aí muito topo de morro desmatado, o que é uma pena, né? E acaba sendo um prejuízo até para o próprio proprietário, né? Quando a gente olha lá, ó, o topo de morro desmatado, plantado de capim, né? Isso é um prejuízo para o próprio proprietário, porque vai perdendo terra, daqui a pouco começa um processo de erosão
que vai sendo difícil de ser controlado. Espero que você esteja gostando aí da nossa aventura, né? Mais um ponto aqui que nós encontramos, ó, no meio do Rio Paraíba, o Alex aí fazendo os registros, né? Com água na canela. Mas para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, a gente vai fazer agora depois a outra parte, né? E tem muita surpresa, muito registro legal. Você vai se encantar com a nossa aventura aqui por dentro do Paraíba. Essa é a primeira parte. Em breve vem a segunda e a terceira parte também, que a gente vai publicar aqui no canal, mostrando com a chegada depois na cidade também, muito areal, muita retirada de areia pelo Paraíba, a gente vai te mostrar também. Inclusive, nesta semana teve uma denúncia de extração de ouro ilegal dentro do Rio Paraíba, né? E aí, ó, com essa imagem de flor, né, uma flor bonita aí, mesmo entre as árvores secas, né? Olha aí, tem esperança. Nós temos muita esperança, pessoal. E aí, ó, é simbólico com relação a isso, né? Tá vendo aí as árvores secas, mas mesmo na árvore seca, a exuberância de uma flor, né? Contemplando aí essa parte da natureza, dizendo pra gente que ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente fazer a transformação ideal do que tem que ser feito no ambiente. Nós já impactamos muito, nós já degradamos muito, mas a natureza, ela mostra pra gente que ela é resiliente e falta a gente fazer a nossa parte. Se você chegou até aqui agora, se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, dê aquele joinha e vem que a gente vai continuar aí a nossa descida no Rio Paraíba com muita surpresa para você. Viu? Aquele ninho ali, ó, na ponta da árvore ali.